quero cumprimentar o presidente dessa casa, o senhor Célio Mendes, cumprimentar a vereadora Luzia, cumprimentar os companheiros vereadores, o senhor Vital, o senhor Zé Francisco e o Checão, representando a nossa comunidade, e o doutor Carpiné e o Carlinhos, nosso assessor, representando nossos funcionários. Sejam todos bem-vindos. Falando do meu requerimento, eu estou já fazendo um segundo requerimento, porque eu havia feito um requerimento no dia... Eu fiz um requerimento no mês de setembro e no mês de agosto, pedindo explicação sobre aquelas 40 casas lá do Conjunto Morada do Sol, porque já estava atrasado mais de um ano a entrega dessas casas. Recebi uma resposta do Executivo no dia 14 de setembro, que as casas seriam... Deu toda a informação por que demorou, que era uma troca de construtora e tal, e disse que em 60 dias entregaria as casas. Hoje é dia 16, 60 dias, fez dia 14, no sábado, e não foi entregue. Então eu estou fazendo um requerimento aqui, senhor presidente, companheiros vereadores, pedindo explicação, pedindo informação, o porquê que atrasou. Porque antes o problema era a construtora. Em 60 dias ser entregue e não foi. Então eu estou fazendo um requerimento e pedindo uma nova avaliação, o porquê que não foi entregue. E eu acho que esse porquê que não foi entregue, a gente tem que se perguntar em várias coisas aqui no nosso município. Por que será que não foi entregue a supercreche, que era para ser entregue há 2 anos atrás? Por que será que não foi entregue a revitalização da Praça Eurides Romano? Por que será que não foi entregue até hoje aos cortadores de cana, a Associação dos Cortadores de Cana? Então, por fim, e colaborando aqui, por que não inaugura a Capela de Paraná do Oeste, segundo a indicação do companheiro Nardinho, que está lá presente, e aqui está os companheiros de Paraná do Oeste, já faz um ano mais que está pronta. Então eu acho que nós vereadores temos que fiscalizar essas coisas, porque será que vai deixar para entregar no ano eleitoral? Então essas coisas, a gente privando a população de usufruir de uma coisa que é feita com dinheiro público. Por que a comunidade de Paraná do Oeste tem que velar os seus entes queridos em lugar não adequado, ou mesmo na casa, se existe uma construção apropriada para isso? Por que falta vaga nas creches de Moreira Salles, que aqui eu quero parabenizar de novo, e não me canso de parabenizar a direção das creches, que é muito bem cuidado dos alunos, se nós temos uma creche, uma super creche construída com dinheiro da esfera federal, que às vezes tanto é criticado agora por pessoas, mas a creche está lá, que era para ser inaugurada há 2 anos, 3 anos, e não foi inaugurada, e está faltando, e tem casais que precisam trabalhar, e está faltando, é só inaugurar, o prédio está lá. Por que será que não termina a creche, a revitalização da Praça Eurides Romano? E por que gastaram dinheiro fazendo uma explanação de um campo, dizendo que era uma associação de cortadores de cana, e não termina a entrega essa associação para os cortadores de cana? Se depois eles não usufruir, aí nós temos outro caminho. Então essas coisas nós precisamos nos perguntar. Então eu estou perguntando aqui, e espero a compreensão e aprovação dos companheiros, a aprovação desse requerimento para saber novas informações, por que não são entregues. Porque quem tem a casa para morar, senhor Vital, é fácil, mas aqueles que foram contemplados e estão esperando uma casa para sair do aluguel, não é tão fácil, Nardinho. Então por isso que eu deixo aqui o pedido de informação das 40 casas. Outra coisa que está virando um absurdo no município é o Parque Ecológico. Faz mais de 6 meses que aquela estrada que liga a sede ao bairro Cinzano e também a Associação dos Funcionários Públicos, a estrada está sem utilizar há mais de 6 meses. E também, uma hora porque chove muito, outra hora porque faz muito sol quente, e assim vai. E a estrada está lá, sem tráfego. Eu quero fazer um comentário, senhor presidente, e quero fazer uma cobrança a Vossa Excelência sobre os vendedores ambulantes. Há um tempo atrás, nós recebemos os comerciantes de Moreira Salles que pagam imposto, pagam as suas obrigações, gera emprego, e
vem vendedores de fora, eu não estou falando dos vendedores nossos, eu estou falando dos vendedores de fora. Foi colocado placa na entrada da cidade, desse lado e do outro, dizendo que os vendedores ambulantes de fora teriam que pagar uma taxa para vender em Moreira, justamente para eles não comercializar produto que os nossos munícipes têm. E como é sabido, e foi presenciado pelo companheiro vereador Sérgio, e pelo das pessoas que colaboravam nessa fiscalização, o Lúcio, houve um pequeno desentendimento e chegou até essa casa. E eu gostaria que o senhor, presidente, fizesse uma reunião com os vereadores, com a pessoa citada e com o Lúcio. Não é para acusar ninguém, não é para dizer que ninguém está errado, é para ter uma conversa amigável, para ver se volta a fiscalização. Quem anda na cidade vê que agora, como diz, está infestado de vendedor ambulante de outra cidade, porque não está tendo a fiscalização que tinha antigamente. Nós temos que proteger os nossos produtores, e eu não estou vendo mais essa proteção. Quem está errado não importa, o que importa é que tem que haver uma conversa, porque essa coisa, presidente, começou aqui naquela sala quando os comerciantes vieram nos procurar, e estava andando bem, e poucas coisas andam bem. Então o que anda bem, nós temos que fazer prevalecer, e eu acho que está faltando uma conversa, sentar o Lúcio, sentar pessoal da tributação, o executivo e o legislativo, e alguns comerciantes, o presidente da associação comercial, e para que a gente faça voltar como era antes. Tinha erradicado? Não tinha, mas tinha diminuído bastante. E porque estava andando bem, parar. Então eu acho, doutor Sérgio, que a gente tem que ter essa conversa, não é para acusar ninguém, não é para culpar ninguém, e sim para se entender do que está acontecendo e voltar à fiscalização, porque os nossos produtores e os nossos comerciantes vão agradecer, porque é complicado você ter um comércio e dar emprego, gera emprego, recolhe os tributos, e um cara abrir um caminhão ali com um monte de jogo de sofá e vender na frente da loja. Fora os outros produtos que a gente tem para vender, como comerciante, e a gente vê. Então, era uma coisa que funcionava bem. E por que não uma conversa? Então, eu peço ao presidente que anote, que faça e que marque essa reunião, para a gente poder debater sobre esse assunto ainda essa semana. Já visto que a semana que vem a gente vai se deslocar até Brasília, e a semana vai ficar curta. Eu quero fazer um comentário também, que na verdade eu não concordei como munícipe e uma pessoa que tem o pai sepultado no cemitério. Foi feito, e aqui eu quero colaborar com aquilo que o vereador doutor Sérgio falou, nós precisamos estar alerta à dengue. A dengue, nós vamos ter um ano muito chuvoso aqui na região sul, e nós precisamos intensificar. Só que dá uma impressão que faz alguma coisa não pensada, e parecia que passou um vandalismo no nosso cemitério. Não tivemos mais reclamação, porque dia de finado se foi faz 14 dias, e o povo quase que não volta depois, porque já foi lá prestar homenagem. Foram tirados os vasinhos, perfurado ou não perfurado, o não perfurado eu dou razão, o perfurado eu não dou razão, e foram jogadas as flores todas em cima dos túmulos. Com essa chuva, aquela terra se dissolveu e ficou, olha, flor jogada para um lado, terra jogada para o outro, um absurdo. E foram retirados os vasinhos. Agora, existe caixa cheia da água lá. Será que a água que ia acumular no vasinho, que não ia porque tinha 6 perfurações cada vasinho, eu contei, é mais do que aquelas caixas d'água cheias? Não é. Só que os vasinhos eram da população, e a caixa d'água, o responsável é o município. Aí, eu até conversei com o companheiro Célio antes. A caixa d'água tem que ser retirada? Não, porque as pessoas precisam de água lá para fazer os trabalhos lá no cemitério. Mas ela precisa de uma proteção. Precisa que tenha a caixa d'água, precisa que tenha água, mas precisa se proteger. Você já pensou, doutor? 4, 5 ou 6 caixas abertas, cheia, vai criar dengue ou não? Então é umas coisas que não dá para entender. Fui lá na dengue, fui junto com o companheiro, o presidente dessa casa, o Célio, fui com o companheiro Daniel Pacor,
As pessoas responsáveis pelo setor não estavam, depois me ligaram, e aí eu agradeço, para a gente ter a conversa, não pude ter os companheiros juntos, porque eles tinham compromisso. E aí eu voltei lá, ouvi toda a explicação, vi uma resolução do Ministério da Saúde, concordo com o trabalho feito, não é que eu não concordo, mas eu acho que tem que haver critério, porque quem tem seu ente querido lá no cemitério, e lá, no dia de finado, e o cemitério estava bonito, e você voltar lá e parece que passou um furacão, eu acho que não é por aí. Eu acho que as ações têm que ser feitas, mas as pessoas que estão lá têm que ser respeitadas, e as famílias também. Para finalizar, eu queria dizer para vocês que nós, vereadores, devemos estar entristecidos pelo acontecimento de Juranda, né? Acho que uma vergonha o que aconteceu lá. Eu acho que ser oposição, ser situação a um determinado grupo político, isso não tem nada a ver. O que a gente não pode ser oposição é o município que a gente vive. E lá, vocês viram estampadas as notícias hoje, que 3 vereadores querendo subornar, e eu aqui estou falando pelo que eu li no jornal, subornar uma ex-prefeita por causa de aprovar ou reprovar contas recomendadas de aprovação do Tribunal de Contas. Eu tenho 15 anos e meio de vereador, e digo para você, já veio contas aqui da situação e já veio da oposição. E eu sempre me coloquei a favor daquilo que eu recomendo do Tribunal de Contas, que são pessoas formadas para aquilo, para fazer averiguação. Agora, companheiros nossos, vereador, pedir dinheiro para aprovar ou para reprovar uma conta de um gestor público, eu acho que isso envergonha a nossa classe. E eles estão atrás das grades, e é isso que é lugar de gente que extorque alguém para fazer. Você tem que julgar conforme a tua consciência como líder político colocado aqui pela população. Você recebe um salário para fazer um trabalho digno. Agora você recebeu o salário porque a população te colocou aqui. E na hora de aprovar um projeto, ou aprovar uma conta, ou reprovar, você precisar de dinheiro para fazer isso, foram pegos pelo GAECO, trabalho excelente, é companheiro nosso. Mas devia ficar atrás das grades um monte de tempo, que é para aprender e respeitar os votos que receberam. Pela atenção de todos, muito obrigado.